pessoal, aqui é a Sueli Fernandes do Estante da Su e no vídeo de hoje eu trago 5 livros que me fez chorar. Então pessoal, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que eu trago aqui. Eu tenho tentado trazer vídeos diferentes para vocês, para não ficar aquela mesmice de caixinha do correio, book haul, livros lidos e tudo mais. E hoje eu vou falar de 5 livros que me fizeram chorar. Livros nacionais. Eu não tinha pretensão de ser só livros nacionais, mas acabou que eu, olhando a estante, eu só achei livros nacionais. E eu vou contar um pouquinho por que eles me fizeram chorar. O primeiro livro que eu quero apresentar para vocês é Perdido Sem Você, da Alicia Barros. Aqui nós vamos conhecer a história de Dante. Dante, ele é filho de pastor e ele tem um talento nato para a música e ele monta uma banda. A princípio, a banda dele seria para evangelizar as pessoas e levar a palavra de Deus, mas a partir que a banda dele começa a fazer muito sucesso, ele acaba perdendo o foco dele e a vida dele começa a desandar. Até mesmo o namoro dele começa a não dar certo e ele começa a tentar buscar a essência dele lá do começo que ele lançou a banda. Tirando essa parte espiritual, vamos colocar assim, evangélica, o livro ele traz muitas reflexões. E no momento que eu estava lendo o livro, eu estava passando por uma coisa que o Dante estava passando também. Então tudo que o livro falava parecia que batia aqui dentro. E eu não sabia explicar muito bem o que eu estava sentindo, mas eu chorava conforme eu ia lendo o livro, porque parecia que estava contando um pouco da minha história ali. Então é um livro que realmente faz a gente refletir. Não quero colocar aqui questões religiosas, eu quero que você foque na história. Se você tem algum amigo ou se na sua vida você começou um propósito de uma forma, mas ele acabou não dando certo e você tem que voltar e resgatar os seus objetivos do começo, esse é basicamente a história desse livro e é um livro que realmente tocou fundo e eu acabei chorando com esse livro. Outro livro que me fez chorar é O Pássaro, de Samantha Holtz. Esse livro conta a história da Caroline. Caroline, ela é filha de barão e ela tem muito dinheiro, ela tem status, ela tem tudo para ter um casamento perfeito, um casamento com uma pessoa grande na sociedade, mas ela não quer isso para a vida dela, ela quer ter uma vida de liberdades e fazer o que ela quer. Só que naquela época, na época dos barões, não tinha essa liberdade às mulheres. Então ela conhece o Bernardo. O Bernardo, ele é domador de cavalos e eles vão se unir para ter a tão sonhada liberdade. Esse livro, ele é muito, muito emocionante, gente. Conforme a gente vai conhecendo a história da Caroline e do Bernardo, e eles a princípio não se gostam muito, mas se juntam pelo objetivo que eles têm. E eles vão vivendo uma história e ali eles vão se conhecendo e vão se apaixonando. E a história vai assim crescendo, crescendo a cada página e você vai ficando mais envolvida. E a Samantha, ela começou a colocar alguns obstáculos na vida dos personagens e eu fiquei assim desesperada. E o final, gente, vocês não têm noção do que é o final. Para quem não leu esse livro, o final é de arrancar o seu coração. Eu terminei esse livro em lágrimas, me debulhando em lágrimas, porque o final é tão emocionante que foi feito para fazer você chorar. Outro livro que eu vou indicar para vocês é o livro Outono de Sonhos, da escritora Adriana Brasil. Esse é o primeiro livro da série Foi Assim Que Te Amei. Aqui vai contar a história da Ellen. A Ellen, ela é uma menina mulher de 19 anos que entrou para a faculdade e o sonho dela é ser escritora. Chegando na faculdade, os professores veem que ela escreve redações de textos muito bem e ela acaba sendo convocada para participar, para continuar uma história que foi escrita por um outro aluno, mas que teve que parar porque esse aluno precisou se afastar da faculdade. Ela leu os primeiros capítulos, os primeiros textos que esse aluno fez e se apaixonou pela história e com certeza deu continuidade, mas ficou aquela pulguinha na orelha de conhecer o Andrew, que foi o rapaz que começou aquela história. Então ela vai atrás dos amigos do Andrew que ainda estão na faculdade e através deles ela consegue o contato dele e consegue conhecer ele. Essa história, gente, é assim, de arrancar o nosso coração, porque
primeiro livro você conhece eles, você conhece o amor deles, você conhece por que o Andrew se afastou, você vê que ele precisa de uma ajuda, que ele precisa de um auxílio e a Ellen vem para poder modificar a vida dele. E conforme os outros livros vão acontecendo, principalmente o segundo livro, é o livro que mais me emocionou. Esse é o segundo livro da série, que é Inverno de Cinzas, e foi o livro que eu mais chorei, porque é a pior fase do casal se passa toda aqui. Como vocês veem, inverno, né? É um momento muito frio e é isso que a autora pega nessa história. Então, a Adriana Brasil escreve super bem e é aquela escritora que faz os livros para mexer realmente com o seu coração. Então, eu super indico essa série, foi assim que te amei. Mas indico também comprar uns lencinhos, porque com certeza vai fazer você chorar. Outro livro que eu adorei e me fez chorar é o livro Sobre a Luz dos Seus Olhos, da Cris Mello. Aqui conta a história da Elisa e do Paul. A Elisa, ela é brasileira e ela se inscreveu para fazer um intercâmbio em Londres. E ela acaba passando nessa seleção e ela vai morar um ano lá na casa de algumas pessoas. Chegando lá, ela conhece o Paul, né? Que eles vão ser amor à primeira vista e eles vão primeiro se tornar amigos e depois se apaixonar. E o livro, ele começa com todo esse encontro, esse reconhecimento entre os dois, o amor que é muito forte. Eles começam a fazer uma vida juntos. O Paul, ele quer ser ator, quer ser famoso. Então ele começa a correr atrás do sucesso dele, a Elisa dá maior força, mas até que chega um momento que a Elisa vai ter que decidir entre a vida dela e a vida do Paul. Não dessa forma que vocês estão pensando, mas é mais ou menos assim. Se ela contar o segredo que ela tem, ela acaba destruindo a carreira dele. Então ela vai ter que fazer uma escolha. E é a partir dessa escolha que toda a história se desenrola. E é uma história que é para quebrar o seu coração, com certeza. Eu acho que nenhuma pessoa que já leu esse livro não conseguiu não chorar. É um livro que foi feito para chorar. Vocês não têm noção como esse livro é emocionante. O final é para lacrar e pisotear o seu coração. É esse o final desse livro. E o último livro que eu vou recomendar para vocês é o livro Para Sempre, da escritora Gláucia Santos. Aqui a gente vai conhecer a história da Lizzie e do Justin. A história vai começar com ele já bem velhinho, onde a Lizzie narra como eles se conheceram desde pequeno. E a história vai contando presente e passado de forma não cronológica, meio intercalada, mas isso não vai atrapalhar em nada a leitura. E aqui a gente vai vendo todo o desenrolar da história da Lizzie e do Justin até eles ficarem velhinhos. Gente, é uma história meiga, uma história emocionante, porque se não for emocionante a gente não chora. É uma história assim que o final é lindo, lindo, lindo. E eu vou falar pra vocês, de todos os livros que eu falei aqui, esse foi o que eu mais chorei, gente. Chorei muito, muito. Parecia que alguém tinha morrido. Eu chorava, mas eu chorava tanto, 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 que eu acho que se alguém tivesse do meu lado na hora, porque eu tava sozinha, se alguém tivesse do meu lado na hora, a pessoa ia pensar que eu tava passando mal. Porque eu chorei muito, gente. Muito, muito. Vocês não têm noção de quando eu digo muito. É muito mesmo, porque o final, assim, bate lá no fundo do coração. Lá no fundo. E você fica assim, por quê, meu Deus? Por que isso aconteceu? Por quê? Por quê? Não se desesperem, porque a história conta com eles até velhinho. Então, assim, eles têm toda uma vida juntos, mas conforme vai desenrolando, você vai vendo o que eles passaram, como é que eles conseguiram a vida deles, os filhos, os netos e tudo mais. E, ai, gente, é assim, uma história assim, realmente que toca no seu coração. Uma história que eu recomendo muito, muito, muito para vocês. A Gláucia escreve super bem. Então é um livro que vai emocionar você, com certeza. 5 livros que eu indico para vocês, livros que me fizeram chorar, mas
de emoção, porque são livros lindos, com histórias maravilhosas, que deixam qualquer leitor apaixonado, e com escritoras divas, né? Porque são escritoras nacionais de peso, que com certeza eu indico todos, sem exceção, todos os livros delas para vocês. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho aqui embaixo das notificações. Temos vídeos todos os dias, quarta e domingo. Às vezes eu saio um pouquinho do dia, mas me perdoem. E não deixe de seguir as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, tudo Estante da Su. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!